Salve, salve, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra Nação. O bicho tá pegando, tá? Os bastidores estão aquecidos pra caraca, tanto com relação ao que tá acontecendo com o Felipe Luiz, quanto também ao planejamento para 2026. A diretoria rubro-negra, assim como cada um de nós, torcedores e torcedoras rubro-negros, está muito preocupada com a questão do planejamento do ano que vem e com o atraso que as negociações podem vir a ter. Por quê? Porque nesse exato momento o José Botto está muito preocupado e preso na questão do Felipe Luiz, reportando diariamente as conversas que tem com Jorge Mendes para Luiz Eduardo Baptista, ou BAP, presidente do Flamengo. Como as negociações estão levando mais tempo do que aquilo que a própria diretoria rubro-negra esperava, acaba que outras negociações, como a possível chegada de jogadores ao Flamengo, até mesmo negociações para a saída de jogadores, fiquem relegadas a um segundo plano. Ou seja, nós podemos entrar no ano de 2026 sem os reforços concretizados e sem sequer que o Flamengo tenha conseguido conversar com os clubes para negociar com jogadores. Quem está muito à frente de tudo que está acontecendo no Flamengo hoje nos bastidores com relação a reforços, a chegadas de jogadores, é o departamento de scout do clube, que não tem poder de decisão para fechar ou abrir negociações. Então sim, tá todo mundo preocupado com o que está acontecendo no Flamengo e eu vou reportar para vocês todas as situações que estão envolvendo a chegada de jogadores que o Flamengo segue no mercado tentando mapeá-lo sem a presença efetiva e concreta de José Botto, graças a todo esse desgaste que está acontecendo com a renovação do Felipe Luiz. Então fica até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada. Não esquece de curtir, de compartilhar o nosso vídeo, de se inscrever, clicar no sininho, marcando a opção todos para você ser avisado sempre de um novo vídeo que a gente lançar aqui no nosso canal e nos ajude a alcançar essas metas que a gente estabelece aqui para a gente continuar vindo, trazendo a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, sobre o Mengão queridão. E presta atenção, para você que quiser ajudar o nosso canal, o nosso Super Pix está bem aqui embaixo, fabriciomllopes@gmail.com, para você doar qualquer valor. Eu quero agradecer aqui ao Fernandes Antônio Chaile, quero agradecer ao Alan Nord e quero agradecer também ao Eládio Pimentel, que fizeram contribuições financeiras para o nosso canal nas últimas horas. E eu peço para vocês olharem aqui na descrição do vídeo, onde nós temos produtos que, com uma parceria entre o YouTube, a Netshoes, o Magazine Luiza e a Shopee, nós colocamos para vocês. Se vocês quiserem algum produto que não esteja na minha lista aqui na descrição, basta você me chamar no WhatsApp, meu WhatsApp tá aqui, ó, na descrição do vídeo também, e falar: Fabrício, eu tô precisando de uma geladeira, de um celular, de uma televisão. E eu vou colocar aqui para vocês o modelo que vocês me pedirem no WhatsApp para vocês poderem comprar junto conosco. Sabe por quê? Porque de 15% a 20% do valor total da sua compra vem para o nosso canal. Então vocês nos ajudam demais, tá? Nação, vamos começar pelo começo. Lembra que eu falei para vocês hoje mais cedo que o Marcos Leonardo tá insatisfeito no clube dele lá no mundo árabe? Por que ele ficou insatisfeito? Porque havia uma regra que estava sendo implementada para esta temporada lá, que acabou caindo para ser implementada apenas no próximo ano. Essa regra permitia que jogadores como o Marcos Leonardo, que é jogador estrangeiro e que tem até 21 anos, pudesse ser inscrito nos principais campeonatos lá sem ocupar a vaga de estrangeiro. Como essa regra só vai entrar a partir do ano que vem, o Marcos Leonardo agora vai ter que competir com o João Cancedo e com o Darwin Nunes por uma dessas vagas que ainda sobram na equipe. A última vez que fizeram essa escolha foi justamente o Marcos Leonardo quem ficou de fora. Isso pode acontecer novamente. Com esse aborrecimento e essa insatisfação, o staff do Marcos Leonardo já vê com bons olhos a saída dele do mundo árabe e a vinda para o Brasil ou para a Europa. Como não há propostas no momento da Europa para ele, ele vai começar a ser oferecido a clubes brasileiros. E o Flamengo está de olho nessa situação. Mas lembra do que eu falei no início do vídeo? Que o Flamengo está de olho na situação, mas com o lance do Felipe Luiz tudo fica se atrasando e se arrastando no Flamengo? Porque o BAP determina diretrizes. O BAP dá caminhos de como fazer as coisas financeiramente, de como tratar o departamento de futebol da maneira
que a nova filosofia implementada no Flamengo sugere. Por exemplo, eu vejo muitos de vocês falando nos comentários que caso o Felipe Luiz saia, tem que trazer fulano, cicrano ou beltrano. Prestem atenção. Agora não é mais do jeito que a gente quer. Tem que caber na filosofia do Flamengo. O técnico que vier, se porventura não for o Felipe Luiz, tem que vir com a filosofia de jogar para frente. E como assim jogar para frente? Jogar para frente com 3 atacantes, 2 pontas, 1 centralizado, com 2 meio-campistas, com 1 meio-campista fazendo box-to-box, jogando basicamente no 4-3-3 ou no 4-2-4. Não tem outra opção. Fabrício, eu não posso trazer o Abel Ferreira para o Flamengo? Não pode, porque a filosofia do Abel Ferreira é diferente da filosofia que o Flamengo implementou. Fabrício, eu posso trazer o Diego Simeone? Não pode trazer o Diego Simeone, porque a filosofia que ele emprega é diferente da filosofia que o Flamengo quer. Então, não tá assim. Então vamos trazer o Luiz Castro. Pera aí, vamos dar uma olhada. Como que o Luiz Castro monta suas equipes? É do jeito que encaixa na filosofia do Flamengo? Porque o que o BAP está tentando fazer é não perder jogadores. O Alan tá no elenco por conta do Jorge Sampaoli. O Michael tá no elenco por conta do Marcos Braz e de tudo que aconteceu, do pedido do Jorge Jesus à época. Há uma série de jogadores que estão no elenco por causa de pedidos específicos de treinadores que passaram pelo Flamengo, cada um com a sua própria filosofia. Só que o Flamengo agora tem a sua filosofia. Então ele vai contratar um treinador que atenda à filosofia do Flamengo. Eu vejo algumas pessoas falando do Carvalhal, que é um treinador português que já me encantou muito, mas que não condiz com a filosofia que o Flamengo implementou agora. Então dificilmente nós vamos ter o Carvalhal. Mas possivelmente teremos um treinador português. Porque a ideia é trazer mentes novas para a filosofia do Flamengo. Fabrício, o Leonardo Jardim cairia como uma luva no Flamengo. Em uma apuração que eu fiz neste exato momento com uma pessoa de dentro do departamento de futebol do Flamengo, se o Felipe Luiz não fechar e hoje a diretoria não imagina que a renovação com o Felipe não vá sair, apesar de todos os trancos e barrancos que estamos vivendo, a ideia número 1 é o Leonardo Jardim. Mas o Leonardo Jardim tem um grande problema. Ele não gostou da arbitragem no Brasil, ele não gostou da sequência de jogos do Cruzeiro no Brasil. Imagina se ele toparia ao Flamengo. O Flamengo fez quase 80 jogos nessa temporada. E a ideia é que o Flamengo repita isso no ano que vem. Se ele já não gostou da quantidade de jogos do Cruzeiro, que não tinha Libertadores e caiu na semifinal da Copa do Brasil, imagina se ele toparia o calendário que vai ser apresentado para o Flamengo. Então esse é um grande obstáculo. Mas o Leonardo Jardim mostrou no Cruzeiro que é um treinador ofensivo, de ideias ofensivas. Se não for o Leonardo Jardim, se não for o Felipe Luiz, será alguém com essa concepção de trabalho. Então ponham isso na cabeça de vocês. Nunca no Flamengo hoje viria um Simeone, um Tite, um Abel Ferreira, porque não condiz com a realidade da filosofia implementada pelo BAP nesse momento. Entenderam? Então bota isso aí na mente de vocês na hora que vocês sugerirem algum treinador pro Flamengo. E eu tô vendo muitas sugestões no nosso grupo do Telegram. Nós já estamos com mais de 750 inscritos aqui do nosso canal no grupo do Telegram, mas você ainda não apareceu por lá. E, gente, eu tô migrando do WhatsApp pro Telegram, porque o WhatsApp tem que ter vários grupos para eu poder interagir com vocês e eu não dou conta. No Telegram, num grupo só, eu posso colocar 20 mil. Então, pega aqui no comentário fixado o link e vai pro nosso grupo no Telegram, porque lá, como é um grupo só, eu quero interagir demais com vocês, fazendo até lives lá no Telegram. Então, simbora, eu tô esperando você, não me decepciona. O link tá aqui no comentário fixado e tá também na descrição desse vídeo. Nação, com tudo isso que vem acontecendo nos bastidores, o Flamengo ainda tem que lidar também com o assédio de outros clubes aos nossos jogadores. Às vezes, há até alguns assédios bons que o Flamengo se interessa, mas que o Flamengo dá uma enrolada para ver se dá tempo do José Boto resolver o problema com o Felipe Luiz. É o caso, por exemplo, do Olympique de Marselha, que está interessado no Jorge Carrascal. A primeira proposta informal
que chegou aos ouvidos do José Boto foi de 18 milhões de euros fixos, parcelados, mais 2 milhões de euros em cláusulas, em metas que o atleta pudesse alcançar na equipe francesa. Nem é que o Flamengo rejeitou, o Flamengo contratou o Jorge Carrascal há menos de 6 meses por 12 milhões de euros. É o tipo de negócio que enche os olhos de Luiz Eduardo Baptista do BAP. Você lucrar em menos de 6 meses 8 milhões de euros, o BAP solta foguete. O Flamengo não recusou de pronto essa proposta. O que o Flamengo está fazendo é enrolar essa negociação para que os franceses entendam diferente. Eles entendam assim, pô, o Flamengo não quer negociar nesses valores, vamos soltar um valor a mais aqui. Mas, na verdade, o Flamengo quer que primeiro tudo seja resolvido com o Felipe Luiz, para depois o Flamengo definir as saídas importantes do elenco. Se vier alguém oferecendo alguma coisa no Michael, até a tia do cafezinho deve ter autorização para poder negociar. Porque são jogadores que o Felipe Luiz já colocou na mesa e já falou assim, esses eu não conto. Alan, Michael, qualquer um resolve. Agora, os jogadores que o Felipe tem como importantes, o BAP e o Boto querem que o Felipe tome a decisão. Então, essa situação do Carrascal vai ficar um pouquinho mais arrastada, relegada a segundo plano mesmo, tá? E aí, pessoal, entra a situação de um outro jogador, o Christian Medina. Com esses assédios que o Flamengo vem tendo em alguns jogadores, o Flamengo começa a sondar alguns jogadores que podem vir para o nosso elenco no ano que vem. E é o caso do Christian Medina, um meia de 23 anos, 1,76 m, destro, que hoje está jogando no Estudiantes da Argentina, mas já passou pelo Boca Juniors também, tá? Por que o Medina interessa ao Flamengo? Porque o Medina, ele joga exatamente ali do meio para a esquerda, onde o Arrascaeta joga e onde o Felipe Luiz sonha em ver Jorge Carrascal atuando. Então, se o Flamengo perder o Jorge Carrascal, o Medina vira uma possibilidade para o Flamengo, sem contar que é bem mais jovem do que o Jorge Carrascal e ainda pode ter o tal do mercado que o BAP tanto quer. Agora, uma pedra preciosa dessa deve custar caríssimo aos cofres rubro-negros, certo? Errado, pessoal. O Medina assinou contrato com a equipe do Estudiantes em janeiro deste ano por 5 temporadas, mas ele meteu-lhe uma cláusula lá que se o Estudiante não der a ele, ao fim dessa temporada, um salário exorbitante, ele pode rescindir com os caras. Agora, eu ainda não consegui ter acesso a como que seria feito essa rescisão. Se é uma rescisão onde ninguém fica devendo nada a ninguém, ou se é uma rescisão que algum clube tem que dar alguma compensação financeira para eles. Mas eu sei que, por essa rescisão, a saída dele fica muito mais fácil. O próprio diretor técnico deles, de nome Agustin Alaes, já disse que eles não têm gerência sobre o que vai acontecer com o Christian Medina e que ele nem deve se representar no dia 7 de janeiro lá no centro de treinamento City Bell Country Club para começar a pré-temporada. Ele tem total liberdade de negociar contra o clube e pode sair a quase custo zero. O Christian Medina, para mim, independente da gente ter a saída do Carrascal ou não, deveria ser levado muito em consideração pelo nosso scout para a contratação no ano que vem. O grande problema é que o Leicester também está de olho no jogador. E aí a gente sabe que uma concorrência da Inglaterra inviabilizaria a chegada do jogador aqui no Flamengo, porque todo jogador sul-americano sonha em jogar na Europa. Ainda mais na Premier League, a maior liga de futebol do mundo. Mas o Leicester ainda não entrou em contato com o staff para conversar mesmo sobre ele. O primeiro contato do Leicester foi só para saber a situação dessa cláusula que existe no contrato e se há mesmo a possibilidade de uma rescisão. Ficou sabendo disso e não retornou os contatos. Se o Flamengo for mais rápido, for mais ágil, o valor que o Flamengo pode oferecer a esse atleta de salário e o plano de carreira para ele pode ser mais vantajoso do que ser reserva na Premier League ou jogar no Leicester, né? Então, vamos ver aí como é que o Flamengo vai se comportar, mas já vou adiantando que essa situação do Felipe Luiz está dificultando muito as tomadas de decisão dentro do Flamengo. E o José Boto
já tomou a sua decisão. Não vai ficar muito tempo no Flamengo e quer sair do Flamengo muito em breve. O Flamengo está negociando uma proposta de contrato com José Botto de mais 2 anos. Ou seja, ele sairia no final de 27. Mas o José Botto deu uma declaração ao Canal 11 lá de Portugal que quer sair antes disso. Ele falou que talvez fique mais uma temporada no Flamengo e depois ele quer estudar um projeto que lhe agrade lá na Europa. Quer ver só? Espia só a declaração de José Botto ao Canal 11. Foi perfeito ganhar a Libertadores e ganhar o Campeonato Brasileiro. É algo que não é normal, só aconteceu 2 ou 3 vezes. Acho que mais um ano no Brasil e depois pensar em regressar a Portugal ou pelo menos à Europa num projeto que me agrada. Gente, vocês viram aí. O José Botto é péssimo para falar com a imprensa, tá? Ele parece que não tem noção nenhuma daquilo que vai atingir beneficamente ou maleficamente a ele e a entidade que ele representa, no nosso caso aqui, o Flamengo. Ele dá umas declarações que, sinceramente, eu acho que ele tinha que contratar um departamento de marketing para poder brifá-lo. Ele tinha que ter, sabe, algum representante, alguém envolvido com mídia para brifá-lo das coisas que ele fala, que 90% das coisas que o Botto fala nunca são benéficas a ele. E essa é mais uma declaração que não é benéfica a ele. Até porque o nosso queridíssimo José Botto, que eu sempre pedi no Flamengo, desde quando eu tive conhecimento dele lá em 2016, ele vivia num ostracismo lá na Europa, de time pequeno em time pequeno. O maior trabalho dele na Europa foi, além do Benfica, é claro, foi no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Depois ele foi para clubes cada vez menores e ninguém na Europa sabia quem ele é. Obviamente que ele vai usar o Flamengo e o trabalho bem feito no Flamengo de trampolim. Mas esse trabalho bem feito ainda precisa de um carimbo de qualidade dele na contratação de jogadores. Samuel Lino, Jorge Carrascal, Juninho, são jogadores. No caso do Juninho, chegou e foi embora sem conseguir se provar. Mas tanto Carrascal quanto Lino ainda precisam de um tempo para provarem que foram boas contratações. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui agora, eu garanto que a maioria vai responder negativamente. Quer ver só? Vocês acham que o José Botto é forte para contratar jogadores? Respondam aqui nos comentários. Pelo que eu vejo lá no nosso grupo no Telegram, nos grupos de WhatsApp, nas minhas redes sociais, a maioria vai responder que a gente ainda não sabe se o Botto é bom ou não de contratação. Porque as contratações que vieram ajudaram o Flamengo sim. Mas pelo preço que vieram, não foram assim tudo o que se esperava delas. Claro, tem a questão da pré-temporada, que muitos não fizeram, emendaram uma temporada na outra. Mas o fato é que a gente só pode analisar o que a gente tem em mãos agora. E o que a gente tem em mãos agora é uma situação que nos deixa em dúvida sobre a competência do Botto. Então esse ano de 2026 vai ser fundamental para ele poder sacramentar se ele é bom, se ele não é, até para a Europa poder enxergá-lo de maneira diferente. Mas eu creio que essa declaração dele deixa ele em maus lençóis com o BAP, que está negociando com ele uma extensão contratual de 2 anos. Ele fala que só quer ficar mais um. Então, de repente, o BAP já pode até pensar em trocar o seu diretor técnico. Não é isso que está para acontecer, mas eu conheço o BAP e sei que ele não ficou nem um pouquinho satisfeito com essas declarações de José Botto. Nação, tamo enrolado. Tamo muito enrolado. E o meu perfil do vídeo agora tá bem mais tenso do que hoje de manhã, porque eu colhi muita informação de lá até aqui. E, cara, tem gente gaguejando para falar sobre o Felipe Luiz, tamanha dificuldade que o Flamengo tá tendo de fechar com ele. O Felipe Luiz tá conseguindo até transformar um pouquinho aquela imagem que ele tinha nos bastidores do Flamengo, de ser aquele cara legal, aquele cara bacana, aquele rubro-negro, porque o Jorge Mendes entrou na negociação e colocou um aspecto bem frio no relacionamento do Jorge Mendes, que representa o Felipe, e o Flamengo. Claro, que assim que o Flamengo entrar em acordo com o Felipe volta a trazer essa paixão, esse carinho, essa força que ele tem. Mas desde que o Jorge Mendes entrou no negócio, a coisa ficou bem fria. Tanto é que o BAP desistiu de negociar com o Jorge Mendes. O BAP tinha começado a negociação com eles, viu quem era o Jorge Mendes, viu que o negócio ia ser complicado e ele ia falar do nariz do Jorge Mendes, ele preferiu recuar para não azedar a negociação, porque ele é bruto, e acabou colocando o Botto à frente das negociações para poder levar adiante, porque ele, BAP, não teria paciência.
E tem muita gente nos bastidores que também tá perdendo a paciência e que tá ficando estressado com a situação que tá acontecendo lá. Por isso, eu tô tão tenso como nunca tive nessa situação. Porque não se trata só de querer ou não, Felipe Luiz, e sim de atrasar um planejamento que tem tudo para ser de um ano superior a este, que foi magnífico para nós. Tô nervoso. Comentem sobre isso. Eu volto a qualquer momento para trazer mais informações para vocês. Contribuam, se inscrevam, chamem outros rubro-negros para vir, deponham, coloquem o seu testemunho aqui para que outras pessoas vejam e entendam aquilo que a gente faz aqui com tanto amor e carinho para vocês. Obrigado, nação. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Eu tô tenso pra caraca. É nação, é flanação, é viver. É Flamengo pra valer no YouTube, vem com a gente, pode crer. Flanação, o canal da nação, com Fabrício Lopes, é Mengão no coração. É Flanação.